Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje, 18 de março de 2022, nós tivemos aí o pregão de sexta-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de compra ou venda, mas tem caráter educacional. No pregão de hoje, o mini índice ele teve um movimento de alta, onde ele rompeu a média de 20 períodos do gráfico diário. Tá? Então, ele tinha formado um pivô de baixa, tá? E aí ele veio, fez um fundo mais baixo e o esperado era que ele continuasse, né? Ele começou a formar um canal de baixa, tá? Esse aqui era o canal. Ele começou a formar um canal. Quando ele forma, olha só, ele formou um topo mais baixo que o topo anterior e aí um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então são topos e fundos descendentes, dando início na tendência de baixa, e aí o esperado era que os preços subissem até a LTB, e até a média de 20 períodos para retomar a queda. Não foi o que aconteceu, rompeu, então tendência frustrada, mas isso que não quer dizer reversão. Já o pessoal acha que existem só duas tendências, não, tá? E geralmente quando ele reverte inicialmente uma tendência, ele entra em lateralização. Então ele, na verdade, entrou em lateralização. A gente não tem ainda um pivô de alta. Um pivô de alta, no caso, ele precisa ser o seguinte: ele precisa subir, aí ele forma um topo mais alto que o topo anterior, tá? Ele cai, formando um fundo mais alto que o fundo anterior, e aí ele retoma o movimento de alta. E aí sim, quando ele romper aqui, ó, o topo que ele ainda, supostamente vai formar, é que ele confirma esse pivô de alta e a tendência de alta vai se iniciar, tá? Se este for o caso. Agora, no momento, o que ele está formando é um movimento lateral, onde ele formou um fundo aqui, o fundo mais baixo foi aqui e o topo mais baixo foi aqui. Tá? Então, enquanto ele permanecia aí dentro, no gráfico diário, nada a fazer, tá? Mas eu publiquei hoje um estudo falando sobre o gráfico de 60 minutos, tá? Porque é totalmente possível você fazer um swing trade pelo gráfico de 60 minutos. Enquanto lá no gráfico diário ele está em movimento lateral, nos 60 minutos ele está em super tendência de alta. Tá? Ou seja, ele está subindo, faz correção na média de 8, sobe, faz correção na média de 8, sobe, e ele continua em super tendência de alta, tá? Então assim, nos prazos menores a tendência ela ocorre inicialmente, Então, ó, mesmo que ele esteja dentro da lateralização, a tendência é de alta. Então, aqui o seu stop vai ser menor, do que ao contrário do gráfico diário, tá? Principalmente em ativos com maior volatilidade como o mini índice. O mini dólar teve um movimento de queda, mas o mini dólar ele precisa romper a região de suporte, tá? Foi uma região em que ele já veio testando já outras vezes, é a terceira vez que ele testa, Toda vez que o preço ele vem, ele ameaça cair, mas ele não cai e ele para de cair na mesma região, a gente fala que ele testou a região de suporte, e aí quanto mais vezes ele testa e ele não cai, ele não rompe, esse suporte se torna mais forte, tá? Então tem que esperar isso acontecer, porque do contrário também, o movimento se configura como lateralização, tá? Dos papéis que mais caíram hoje foi Kepler 3, KEPL 3. É interessante que ele fez um movimento de correção na média de 20 períodos e segurou na média. E o DI mais e o DI menos, eles não se cruzaram. Tá? Isso aqui é um ponto interessante, porque se houvesse o cruzamento, o DI menos estivesse acima, ia ser um indício de que os preços iam cair. Possivelmente eles vão andar de lado até as bandas de Bollinger se contraírem novamente, se estreitarem novamente, tá diminuindo assim a volatilidade, e aí para ter possivelmente uma retomada da alta, se até lá os preços segurarem acima da média de 20
É um pouco assim, difícil, né? Um pouco difícil. Quer ver? No gráfico semanal, olha só, é isso que acontece, ó. No gráfico semanal, olha só, esticou bastante. E aí precisa fazer correção, nem que seja na média de 8 períodos, né? Ou então ele faz o movimento lateral. E aí, como a gente vê que no gráfico semanal ele está muito afastado das médias, então, né, esse movimento aqui vai perdurar um bom tempo. FLRI Y, Fleury, que é a empresa Fleury, né? Fleury tentou romper também abaixo aqui, ó, o suporte, não rompeu o suporte, mas o DMI está mostrando muita força na tendência de baixa, tá? Então, se andar de lado vai ser uma questão de tempo, né? Para ele andar de lado para depois retomar a queda, porque no DMI está indicando que a tendência de baixa está muito forte. HBSA3 está dentro de um movimento de lateralização, não tem nem o que falar. Dos papéis que mais subiram, IDUC 3 subiu forte, né? E aí é o seguinte, ó, a questão do swing trade, né? Olha só, ele subiu forte. Aí a gente mapeia a média de 8 e a média de 20 períodos no gráfico diário, tá? Se ele subiu forte, é um candle de força, né? Um candle grande, né? Um marubozu, né? Onde a gente não tem praticamente nenhum pavio na parte superior, na parte inferior. Então, ele mostra que o movimento de correção, se romper a média de 8, ele vai buscar a média de 20, tá? E aí o que a gente faz? Quem gosta de operar contra a tendência, espera, né? Ele esticou, ele deve fazer uma correção por agora para formar um pivô de alta aqui. E se for o caso dele ir na média de 20, ele vai confirmar um pivô de alta, vai romper aqui a média de 8 para atingir a média de 20. Tá? Então aí vai ser possível um swing trade na ponta compradora em IDUC 3, mas romper a média de 8 períodos. Tá? Mas no gráfico diário não se configura como reversão. Acontece que o povo, né, o pessoal gosta de vamos operar contra a tendência. Aí o cara compra aqui esperando que ele vai até a média de 20. É melhor você ir no gráfico de 60 minutos, porque aqui a tendência vai se formar direitinho, né? Se for o caso, se ele realmente vai bater lá em cima, ela vai se formar, vai ter um pivô de alta aqui, entendeu? Então é melhor você ir pelo gráfico de 1 hora. Show 3 subiu. Ó, no gráfico diário é um movimento lateral, tá? De novo, vamos para o gráfico de 60 minutos. Ó, esticou, né? Ele está em super tendência de alta. Espera uma correção na média de 20 e uma retomada da tendência de alta, tá? Se você for ficar esperando no gráfico diário, vai demorar muito um swing trade, né? BRPR3, ó, formou um baita candle, né? Possivelmente aqui uma agulhada, né? Aqui, ó, esse candle anterior sofreu uma agulhada, as 3 médias transpassaram ele, né? Quando transpassaram, empurrou as bandas de Bollinger para cima, cruzamento no DD Index, no DMI, estocástico e Trix virados para cima, tá? A gente sabe que a agulhada, o candle posterior ao que sofreu a agulhada, é a referência. Então, aqui nós temos um setup agulhado de compra armado em BRPR3. Mas aí é o seguinte, se você pega como referência aqui, o seu stop tem que ser muito longo. O seu stop tem que ser 12,40%. Esse é o seu stop. Não tem como sair fora disso, tá? Mas existe uma forma melhor de você operar isso aqui, que é o gráfico de 60 minutos. Por quê? No gráfico de 60 minutos você vai acompanhar e você vai esperar ele corrigir, ou vai andar de lado, ou vai cair até a média, tá? E aí vamos supor, vamos simular aqui, ó. Vamos supor que ele caia até aqui. E aí daqui ele retome o movimento de alta. Beleza. Aí a sua entrada se dá na confirmação aqui do pivô. A sua entrada vai se dar aqui, ó. 6,84%, né? Metade. Tá? Então, isso aqui eu estou simulando como seria um pivô de alta, tá? No gráfico de 1 hora.
E aí olha só, né, o seu stop é muito menor, tá? É isso daqui que a gente procura. Porque no gráfico diário você teria que ter o stop lá embaixo, ó. No gráfico diário o seu stop abrangeria isso aqui, ó. Né, você colocaria a sua entrada aqui e seu stop aqui. E aí 14% de stop, de 12 a 14. E aí os preços poderiam oscilar aqui dentro ou se manter ainda comprado e tal. Então aqui não. No gráfico de 1 hora você espera ele formar, tá? O pivô de alta formar. Então é isso, né? Nós temos um setup aí. Então assim, quando você olha o gráfico diário, e aí o gráfico diário está subindo forte e tudo mais, né? Tá subindo forte, os indicadores estão alinhados. Você consegue refinar mais ainda o seu swing trade, porque aqui já tem um setup, tá? Já é um setup. O setup é isso aqui, ó. É acima, e aí o ponto aqui acima você escolhe, tá? É de 1 a 5 centavos. É isso que a literatura técnica nos fala, de 1 a 5 centavos. Pronto. E aí você escolhe. Aqui, ó, você vai aqui na máxima, você para o mouse em cima, então a máxima foi 8,44. Então você pode ser a entrada de 8,45 até 8,49 ou 8,50. Você escolhe, não existe regra. Então a sua entrada teria que ser aqui em cima, com stop lá embaixo, ó, pelo menos 12,40%. Isso aqui é muito, tá? É muito, é um stop muito grande. Então, para você refinar ainda mais isso aqui, você vai no gráfico de 1 hora. Mas o setup, o padrão gráfico altista, está armado em BRPR3, tá? Então esse foi o terceiro, né, papel que mais subiu. Vamos olhar aqui então os mercados internacionais. O SP500, que estava em tendência de baixa, aí quando ele veio, fez correção na média de 20, caiu e não rompeu o fundo anterior, entrou em lateralização, agora rompe a lateralização para cima. Toca na média de 200 períodos, tem que esperar formar um pivô e romper de fato a média, tá? De novo, né? O que pode acontecer? Ele pode não fazer correção aqui no gráfico diário, tá? E subir e decidir fazer correção só lá em cima. Aí pelo gráfico diário é muito arriscado. Pelo gráfico diário, nossa referência de stop sempre vai ser a média de 20 períodos. Então a sua entrada aqui, ó, teria que ser aqui em cima, com o seu stop lá embaixo. É um stop muito longo. O que você faz? Gráfico de 1 hora. De novo, tá? Aqui no TradingView, quando o gráfico você muda de prazo, o gráfico fica ruim. Aí só você mudar o ativo e voltar para ele e aí você vê direito. Então olha só, rompeu. Beleza, rompeu. Agora espera o movimento de correção e a retomada da alta. Tá? O seu stop fica muito menor. E você entra numa região mais estratégica, tá? Principalmente, né, em tempos aí de volatilidade, com guerra e tudo mais, né? Você operar pelo gráfico de 60 minutos é muito melhor, tá? O petróleo segue com leve alta e o petróleo está indeciso, tá? Vamos ver no gráfico de 1 hora para ver o que vai estar acontecendo. Aqui, ó, o gráfico ficou ruim. Tá? Ficou muito pequeno porque eu mudei o prazo aqui. Aí o que você faz? Você clica 2 vezes em outro ativo e clica 2 vezes no ativo e aí ele volta. Olha só, no gráfico de 1 hora ele não formou pivô de alta. Ele se mantém abaixo da média de 20 períodos. Então ele precisa vir, romper a média de 200, formar um pivô para entrar em tendência de alta. Então, né, você pode ver aqui no gráfico diário, né, o movimento dele é este. Né? Mas aí ele fez uma alta, mas ele não formou uma tendência de alta no gráfico de 1 hora, tá? O ideal é que ele forme, e aí a gente vai ver como que ele se comporta, tá? Vamos dar uma olhada no ouro, que o ouro também reagiu. O mercado é muito volátil, né? Olha só, o ouro estava subindo muito forte, muito mesmo, acima de $2.000 a onça. Né, o ouro aqui é a onça. E aí voltou a cair e agora está abaixo da média de 20, né? É assim, o mercado sobe e aí ele já cai muito forte, né? O ouro é um dos ativos mais líquidos do mundo, mas ele também é um dos ativos mais voláteis do mundo. A alavancagem é muito grande, tá? Esse aqui é um ativo que você vai operar em alguma corretora aí de Forex, por exemplo. Você necessariamente ele é alavancado. Você opera contratos futuros. Então, você
você vai operar um contrato, alguma coisa assim, necessariamente é alavancado, né? Alavancado é o seguinte: você opera uma quantidade financeira maior do que aquela que você tem. Então, isso faz com que a volatilidade seja muito grande, tá? Porque todos os players são alavancados, e aí quando aciona o stop, aciona um volume financeiro muito grande, quando aciona também ordens também direcionais, e por isso que os preços ficam nessa loucura, tá? Então é isso, né? Fica aqui, os estudos foram esses. Grafistas.com.br é o nosso site, tá? Eu tô começando a fazer já esses dias. Eu percebi que a nossa planilha de setup pelo gráfico diário, a gente demora muito mais para poder ter, né, oportunidades, tá? E pelo gráfico aí de 1 hora, nós estamos tendo mais oportunidades. Então eu estou percebendo que está sendo melhor, tá? Então se você aí faz swing trade no mercado, né, fica aí a sugestão para assinatura, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até semana que vem.